Presidente Donald Trump. O segredo de Donald Trump para negociar e sempre sair por cima não está em contratos complexos, nem em frases bonitas, nem em diplomas pendurados na parede. Está em algo muito mais simples, mais desconfortável e muito mais poderoso: o domínio absoluto da psicologia humana sob pressão. Trump não se tornou um dos negociadores mais temidos do mundo porque é o mais inteligente da sala, mas porque entende algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Negociação não é um jogo lógico, é um jogo emocional. E quem controla as emoções controla o resultado. Desde muito jovem, Trump foi exposto ao mundo brutal do mercado imobiliário de Nova York. Um ambiente onde ninguém joga limpo, onde cada fraqueza é explorada e onde um erro pode custar centenas de milhões de dólares. Nesse cenário, ele aprendeu rápido que entrar em uma negociação buscando equilíbrio é o mesmo que entrar pedindo para perder. Para Trump, igualdade é ilusão. Ele acredita que toda negociação precisa começar com assimetria, com uma única diferença clara de poder, mesmo que essa diferença seja construída artificialmente. Antes mesmo de sentar à mesa, ele já está negociando. Pela imprensa, pelas redes, por declarações públicas, por rumores. Ele cria uma imagem de força, de abundância, de alguém que não precisa daquele acordo, e quando o outro lado acredita nisso, metade da negociação já está vencida. Trump entende profundamente o conceito de percepção. Ele sabe que as pessoas não reagem aos fatos, mas à forma como os fatos são apresentados. Se você parece forte, confiante e indiferente, o outro lado começa a duvidar da própria posição. É por isso que Trump sempre fala alto, exagera números, inflaciona conquistas e nunca demonstra dúvida em público. Não porque ele acredita em tudo aquilo que, literalmente, mas porque sabe que quem domina a narrativa externa molda o comportamento interno do oponente. O outro lado começa a pensar: o que ele sabe que eu não sei? E essa dúvida corrói qualquer poder de barganha. Um dos pilares centrais da estratégia de Trump é a ancoragem extrema. Ele começa sempre pedindo algo que parece absurdo, irracional, até ofensivo. Não porque espera receber aquilo, mas porque sabe que o primeiro número lançado em uma negociação funciona como um imã psicológico. A partir dali, toda a conversa gira em torno daquele ponto inicial. Mesmo que o acordo final fique muito abaixo do pedido original, ele ainda estará muito acima do que estaria se Trump tivesse começado razoável. A maioria das pessoas tem medo de parecer exagerada. Trump usa isso a seu favor. Ele prefere ser visto como excessivo, louco, do que como fraco. Mas talvez o aspecto mais incompreendido do estilo de Trump seja o uso deliberado do desconforto emocional. Enquanto negociadores tradicionais tentam convencer com dados, gráficos e argumentos racionais, Trump cria tensão. Ele interrompe, muda de assunto, faz comentários inesperados, ameaça sair da negociação, elogia e ataca na mesma frase. Tudo isso tem um objetivo claro: tirar o outro lado do estado racional e empurrá-lo para o estado emocional desejado. Quando uma pessoa está emocionalmente desconfortável, ela não busca o melhor acordo, ela busca alívio. E alívio em negociação custa caro. Trump também domina o uso do silêncio, da imprevisibilidade. Em muitas negociações ele simplesmente para de responder, some, deixa mensagens sem retorno, cancela reuniões em cima da hora. Isso cria ansiedade. O outro lado começa a preencher o vazio com suposições, quase sempre negativas. Será que ele desistiu? Será que ele fechou com outro? Será que perdi a chance? Quando a conversa retoma, Trump volta com ainda mais vantagem, com mais intensidade. Ele nunca vai estar 100% disponível. Disponibilidade constante sinaliza necessidade, fraqueza. E necessidade e fraqueza gera prejuízo. Outro elemento central do método de Trump é o caos estratégico. Ele cria confusão propositalmente. Muda de posição, contradiz falas anteriores, diz coisas diferentes para pessoas diferentes. Para quem observa de fora, parece desorganização, mas, na prática, isso quebra a capacidade do outro de se orientar. Quando a regra do jogo fica confusa, as pessoas tendem a seguir quem parece mais confiante.
Trump nunca tenta parecer coerente o tempo todo. Ele tenta parecer dominante o tempo todo. Isso é suficiente para que os outros se alinhem. Trump também entende que negociar não é apenas sobre o acordo em si, mas sobre o efeito psicológico pós-acordo. Ele quer que o outro lado sinta que ganhou algo, mesmo quando perdeu em termos objetivos. Por isso, ele faz concessões pequenas, muito visíveis, teatralizadas, como se estivesse abrindo mão de algo enorme. Isso cria gratidão e reduz a existência futura. As pessoas lembram da sensação, não da matemática. Elas saem pensando, ele foi duro, mas foi justo. Quando, na verdade, o jogo foi decidido muito antes. Um dos princípios mais brutais que Trump segue é este. Nunca pareça precisar do acordo. Ele prefere perder um negócio do que sinalizar dependência. Mesmo quando está em dificuldade, ele comunica abundância. Mesmo quando precisa, ele age como se tivesse dezenas de opções melhores. Isso cria uma inversão psicológica poderosa. Quem precisa mais, cede mais. Quem parece indiferente, dita os termos do acordo. Trump sabe que a maioria das pessoas tem medo da perda imediata e explora isso sem piedade. Esse método não é bonito, não é elegante, não é acadêmico, mas funciona, porque é baseado em como os seres humanos realmente se comportam, não em como gostaríamos que se comportassem. Trump não negocia com o ideal racional, ele negocia com o medo, com o ego, com a insegurança, com o desejo de aprovação. Ele entende que, no fundo, a maioria das decisões importantes não é tomada pela lógica, mas pela necessidade emocional de encerrar a tensão. No final das contas, as grandes lições do método Trump são desconfortáveis justamente porque são verdadeiras. Negociação é guerra psicológica. Quem controla a narrativa controla o resultado. Pedir pouco é mais perigoso do que pedir demais. Criar desconforto é mais eficaz do que explicar demais. E demonstrar necessidade é o erro mais caro que alguém pode cometer. Trump não vence porque joga limpo. Ele vence porque joga melhor o jogo que existe. Não o jogo que fingimos que existe. A trajetória de Trump mostra que em qualquer área da vida, negócios, carreira, relações profissionais, quem entende o funcionamento da mente humana sempre terá vantagem sobre quem confia apenas em boas intenções e argumentos racionais. Não confie em boas intenções. A pergunta final não é se você concorda com o estilo dele. A pergunta é se você está disposto a continuar negociando em desvantagem, enquanto outros usam essas mesmas estratégias contra você todos os dias. Agora pense comigo, em qual situação da sua vida você está aceitando menos do que você merece, simplesmente porque tem medo de parecer duro demais? Em qual negociação você entrou buscando equilíbrio quando deveria ter buscado vantagem? E se esse conteúdo abriu seus olhos, deixe seu comentário, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai ainda mais fundo em poder, estratégia, persuasão e psicologia real aplicada ao mundo como ele é de verdade. Não como gostaríamos que fosse.